Olá, esse é o vídeo para eu responder as perguntas que vocês me enviaram, para começo de conversa agradecer a generosidade do envio. E eu confesso, inclusive, que eu estou me divertindo muitíssimo com as perguntas ao lê-las. Primeiro, nunca imaginei que vocês tivessem algumas curiosidades sobre a minha biografia, mas também sobre mim, né? É bom que eu comece a falar de outras coisas. Inclusive, eu estou gostando de falar de outras coisas. Tenho sido convidada, recebi um convite maravilhoso. Eu não vou contar porque eu sou dessas mineiras desconfiadíssimas, mas eu vou tocar, eu vou ser uma espécie de curadora de um projeto que as pessoas já conhecem, ele é bem conhecido. E eu vou falar sobre essas relações do eu e do outro, esses conflitos, as polarizações e a tentativa de encontrar essa terceira margem do rio, que para mim é tão cara, né? Esse lugar da mediação. Um pouco, esse convite surge um pouco por causa do meu conceito de individualização. Então depois eu conto para vocês isso, mas agora é a hora de responder essas perguntas deliciosas. Vamos lá, eu vou tentar fazer um vídeo curto, responder o máximo que eu puder, com uma certa agilidade. E o que eu não puder, depois eu gravo outro vídeo. Inclusive, não sei porque meu celular anda cortando, então se de repente parar abruptamente a gravação, é porque ele está tendo algum probleminha que eu não estou conseguindo identificar. Vamos ver se agora eu consigo fazer um vídeo um pouquinho mais longo, já é minha terceira tentativa. E vamos lá, respondendo. A Babi Rules me pergunta: você sempre foi uma leitora ávida? Adorei a ideia do ávida. Babi, eu acho que eu comecei a ser, acho que naquela época de vestibular, em que as universidades demandam, e os vestibulares também, as leituras de literatura brasileira. Inclusive é lindo esse nosso contato com a literatura brasileira. Ali eu comecei a me encantar com vários autores, Machado de Assis e outros, né? Clarice Lispector, acho que foi quando eu li também, ali para aquele momento vestibular, Adélia Prado, ou seja, Manuel de Barros, estou lembrando de todos aqui, Guimarães Rosa, amo. Mas assim, mas eu acho que foi lá na graduação, quando eu fui fazer jornalismo, que essa paixão ganhou um tom a mais, né? Por assim dizer. Eu lembro que, é evidente, eu fazia o curso na parte da manhã e à tarde eu continuava na universidade, eu almoçava por lá e me encantei. Eu acho que foi ali que eu comecei a me apaixonar por bibliotecas. A biblioteca da PUC, que é a PUC Minas, é linda, é uma biblioteca moderna. Essa história do cimento, do vidro e da madeira é muito linda, muito iluminada. E eu passava as tardes todas por ali, percorrendo diversos corredores, inclusive de economia brasileira. Teve uma época que eu me encantei. Li história, psicologia, sociologia, e ali já começou meu namoro com a sociologia. Acho que foi por ali que a sociologia reúne um pouquinho de todas essas outras coisas, né? Ela vira uma teia mesmo, né? De aglutinar todos esses conhecimentos. É muito bacana a sociologia. Vamos lá, mais uma pergunta. Leitura Afinco, que é um site, né, aí do Instagram. Isa, cadê seus livros disponíveis? Eu também quero saber. Já bati na porta da EDUSP, estou super ansiosa mais do que vocês, e eles me disseram que meados de abril. Eu, claro, vou dar prioridade para quem entrou na lista de espera e depois eu aviso para todo mundo, ok? Quem quiser, quem não entrou ainda, é só mandar um e-mail no contato@isabelencheta.com. Depois a Marisa Andrade pergunta: como lidar com falas machistas e preconceituosas com os familiares? Olha que saia justa. Eu vou pensar uma saída honrosa a partir até do estudo das imagens. As caricaturas sempre tiveram essa astúcia de tocar em temas difíceis e desconstruí-los pela ironia e pelo humor. Então, eu acho que o melhor caminho é a ironia e o humor, que elas invertem as posições, tornam o outro que está ali tentando justificar o injustificável, o fora de lugar, né? E na verdade está fora de lugar, né? Ainda bem nós já evoluímos aí para entender novos lugares, inclusive para os homens. Eu falo que reposicionar o lugar da mulher é uma liberdade para os homens também, né? Tem um livro ótimo, até já indico, que é a História da Virilidade, do Georges Garelot. Acho que até é uma trilogia, deixa eu ver se é uma trilogia, acho que são três, estou olhando, eles estão ali. Ele vai dizer isso também, o homem teve que lidar com seus estereótipos também, a ideia da honra, da violência, etc. Né? Então, eles também tiveram lá seus perrengues, não só as mulheres. Depois o Maurício me pergunta, você acredita
que individualidade está acima de qualquer normativa ou normatividade, Maurício, quando eu estou trabalhando os conceitos de individualismo, humanismo e depois essa síntese que eu faço, o individualismo, eu estou trabalhando numa chave sócio-histórica, evidentemente. Estou falando de um processo que se dá, né, da quebra das estereotipias, desses marcadores das diferenças étnicas, raciais. Raciais não, de cor. Eu detesto a palavra racial. Raça só existe uma, é humana. De cor, as diferenças de cor e legitimar submissões por isso, a ideia de homem e mulher e tarará. A gente quebrou isso aos poucos e isso foi desembocar num individualismo, né? Então ele é parte desse processo, não é outra coisa. E a gente está vivendo praticamente um processo de hiperindividualismo. Ele sim, que talvez a gente possa fazer uma crítica, quem faz uma crítica muito bem feita é o meu querido amigo Gilles Lipovetsky. Ele tem esse livro, Os Tempos Hipermodernos, que ele vai falar dessa hiperindividualidade. Então fica essa dica. É um livro fininho, é praticamente uma entrevista que ele dá, é bem legal esse livro, eu gosto. Até para a gente pensar essas lutas identitárias, esses acerramentos, inclusive é o tema que eu vou tratar nesse projeto bonito que ainda é mistério, depois eu falo. Ana Paula, querida, que eu adoro, que está sempre comigo em todas as lives, manda um beijo. Quanto tempo que eu levo para terminar um livro? Se eu leio um pouco de um e de outro? Olha, Ana, assim, na época que eu estava no ritmo do doutorado, eu conseguia ler um livro pela manhã e outro pela tarde. Mas eu leio até com uma certa lentidão, anoto, sou meio canibalista, assim, canibalizo os livros. E eu faço muito, agora não, agora eu já estou demorando uns, até porque meus tempos estão estranhos, assim, tenho tido algumas demandas, e aí no tempo que sobra eu vou lendo. Hoje eu demoro uns 2 dias, 3, para ler um livro bem com calma. E eu faço isso, de ler um pouquinho de um e de outro. Até eu gosto de ler livros de autores que têm posições diferentes sobre um tema. E isso eu aprendi lendo uma frase do Nietzsche e eu acabei me apropriando dela como um método de trabalho, que ele diz o seguinte: o conhecimento é uma fagulha entre duas espadas. É aquilo que nasce do confronto, né? Eu acho bonito. Eu tanto me aproprio do confronto, eu gosto de narrar os confrontos, as ambiguidades, as contradições, você sabe, né? Meu livro é puro isso, né? São sentimentos sociais, são as contradições, é isso que é o grande pano de fundo e que me atrai, na verdade. Vamos lá, Babi. Quando a ressaca literária surge, o que você costuma fazer? Babi, eu vivo de ressaca literária, porque minha ressaca literária não é só aquele livro que você terminou, não, né? No meu caso, é ressaca do excesso. Às vezes eu leio muitos livros, isso é uma espiral que vai se retroalimentando, escrevo e tarará. Nessas noites sequer eu durmo, porque eu começo a escrever na minha cabeça, eu tenho que descer e passar isso para o papel porque eu esqueço. Mas, no dia seguinte, eu não sou ninguém. Não fale comigo, vocês não vão reconhecer a professora Isabelle. Esses dias eu tenho que me esconder. Se tiver uma live, então, socorro. Tomara que não, porque é muito complicado. Eu fico totalmente perdida, meu raciocínio fica péssimo, eu não consigo ler e eu me cobro muito. Eu sou dessas figuras que me chicoteio, sabe? Eu queria ficar relaxada, falar, ontem eu fui super produtiva, hoje eu vou relaxar. Não, não sou assim. Meu marido fica me pedindo, tentando me ensinar. Ele é meu grande psicólogo, meu grande companheiro. Mas eu sou complicada, eu sou barroca, né, gente? O Julian Garcia me pergunta, dica de algum livro que trate da relação da mulher com a religião? Eu vou indicar o Millard Mays, pouco conhecido no Brasil, um americano. Eu adoro o Millard Mays. Esse livro está em espanhol, tá? Então, ele pode ser, talvez você encontre. Pintura em Florença e Siena depois da peste. Ele me ajudou muito para analisar a imagem de Maria e Maria Madalena nesse período, principalmente de Maria no século XIV, as Marias Humildes, tarará. Quem mais? Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Em toda essa pesquisa, o que você sentiu mais dificuldade? Olha, estou pensando aqui. Talvez, durante a pesquisa, nenhuma. Durante a escrita, talvez, porque eu acho que o texto é uma coisa que tem que ser
revisada sempre. E eu sou obcecada em revisão de texto, então escrevo, reescrevo, reescrevo, ad eterno. Tanto é que com os meus alunos, nossa, coitados, eles sabem disso. Eu não fazia uma correção uma vez só. Eu dava sempre uma segunda, terceira chance de reescrita, porque eu acredito nisso mesmo, é lapidar, né? Sempre o texto. Então, acho que eu tive essa dificuldade. Eu escrevo até com uma certa facilidade, mas, para você ter ideia, meu livro 1, eu praticamente joguei ele fora e reescrevi. Porque eu achei que estava chato, achei que não estava clara a linguagem. Eu sou uma obcecada com a clareza também. Eu acho que a gente pode ser simples sem ser simplório. Eu acho que nisso o jornalismo me ajudou muito. Eu combinei esse conhecimento mais denso da sociologia com uma linguagem mais simples. Gente, acho que eu vou parar por aqui, porque já temos 10 minutos. A última pergunta, da Bruna Helena. Ela me pergunta o seguinte. Ai, peraí que acho que entrou... Queridos, entrou uma ligação. Então deixa eu terminar. Fica com esse finalzinho, ok? Para eu não ter que terminar abruptamente aqui com vocês. Beijos, eu volto a responder.